Então, pessoal, essa aula 11, como ela é extensa, ela vai ter em torno de 3 horas, tá? Eu vou gravar um áudio. Esse áudio ele vai ser multifacetado e depois eu vou montar um vídeo em cima desse áudio, tá? São 3 horas, mais ou menos, 3 horas de explicação, né? Então, para não ficar uma coisa muito, como é que eu vou te dizer, massiva para mim gravar, eu vou gravando os intervalos aqui que eu posso fazer, tá? Então vamos lá. Nós estamos falando sobre. Nós vamos começar a falar sobre os pais da igreja. Eu vou fazer uma pequena digressão, tá? Vou fazer uma pequena digressão e nós vamos ver aqui algumas coisas, alguns pontos que eu já comentei de maneira mais aprofundada, antes da gente continuar para os pais da igreja. Mas nós vamos falar dos pais da igreja, ok? Esse vai ser o tema da aula. Eu só quero recapitular algumas coisas e deixar claro aqui. A gente falou sobre Platão, né? Que foi filósofo grego ali do século 5 a.C., né? 5 e 4. Eu comentei que ele foi iniciado. Ele foi um iniciado em uma escola de mistérios, tá? O nome dessa escola é Eleusios, tá? Essa é uma escola grega antiga de mistérios, mas ela tinha fundamento e ligação com uma escola egípcia, tá? Pitagórica, a gente vai ver depois também. E qual a relevância de Platão ser iniciado nessa escola? Porque nós sabemos que ninguém pode fugir dos seus pressupostos, ok? Então ele traz para dentro da sua metafísica alguns elementos desse culto de mistérios, tá? Alguns elementos desse culto de mistérios. A gente não vai julgar a epistemologia dele ou a metafísica dele com base na origem, que isso aí é uma falácia genética. Quando a gente for estudar o Nietzsche, a gente vai ver que ele comete essa falácia genética com o cristianismo muitas vezes. Nós vamos apenas conhecer a visão metafísica dessa escola antes da gente progredir, ok? Essas informações podem ser necessárias na nossa análise posterior de cada indivíduo que nós vamos estudar na história sobre a questão da metafísica, a sua visão metafísica, etc, ok? Essa escola então, Eleusis, né, da Grécia Antiga, eles tinham rituais secretos, né, eles também tinham cerimônias religiosas, né, e ela se localizava ali próximo de Atenas. Às vezes eles honravam Deméter e Perséfone, que são duas deusas ligadas à agricultura e à vida após a morte. Nessas escolas de mistérios, né, não eram, vamos dizer assim, uma instituição. Essas escolas não era uma instituição formada, formalizada, entendeu? Não era algo como uma escola hoje, nem como uma escola do próprio Platão de ensino, né? Mas ela era algo informal, né? Uma confraria religiosa, como se fosse um culto religioso. Então os iniciados nessa escola participavam desses ensinamentos secretos. E qual era o fundamento dessa escola? O que prometia essa escola? Ela prometia revelações sobre a vida, prometia revelações sobre a morte e também prometia revelações sobre a imortalidade da alma e o pós-vida. Então ela vinha explicar sobre a vida, questões da vida, né? Isso, as questões últimas da vida, as questões sobre a morte, sobre a imortalidade da alma e sobre o pós-vida. Basicamente eram esses pontos fundamentais de ensino, foco do ensino. Quem era iniciado nessa escola de mistérios, né, chamada Eleusis, acreditava que recebia uma espécie de iluminação espiritual. E essa iluminação influenciava a forma como ele entendia a existência dele hoje aqui e a vida após a morte, que é também chamado de pós-vida. Então Platão ele foi influenciado por esses mistérios, ele foi iniciado nessa escola de mistérios. Muitos estudiosos dizem que a filosofia dele é permeada desses ensinos, né? Principalmente no que tange a ideia
da imortalidade da alma, a ideia de ascensão do espírito, né? Que algumas, eu até comentei, né? Que o espírito ou a alma humana, ela tinha um material divino, né? Para Platão, e ele se direcionava para o divino, né? Ele buscava coisas divinas. Isso carrega uma forte influência da tradição da escola de mistérios. Nos diálogos dele, né, a gente vai ver isso. Fédon na República, por exemplo, você tem ele falando de uma maneira muito séria sobre purificar a alma, sobre buscar a verdadeira realidade além do mundo físico, temas centrais que estão nesse culto de mistério. Isso não quer dizer, obviamente, que a epistemologia dele é totalmente falsa ou que alguns raciocínios dele sobre epistemologia são falsos, negativo, né? Isso nunca vai significar isso. Então, resumidamente, Platão foi iniciado nos mistérios de Eleusis. Né? Esses rituais envolviam segredos sobre, como a gente disse ali, a vida, a morte, a imortalidade, a natureza de Deus, pós-vida, etc. Então, isso vai influenciar, querendo ou não, a ideia dele de metafísica. Né? Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, no diálogo dele, Fédon, sobre a alma, trata da morte de Sócrates. Né? Sócrates, então, é um personagem, um mestre de Platão, e ele foi condenado pelos atenienses ali de uma maneira muito injusta, até mesmo eu acredito que seja, porque as acusações contra ele eram falsas, se você ler. E ele foi condenado então à morte. Né? Até os amigos dele ali, né, em todos esses diálogos, no Fédon principalmente, alguns queriam que ele fugisse, que ele se exilasse, mas ele não. Ele queria então ir até o final. Sócrates, né? E ele foi condenado à morte, escolheu, acho que ele que escolhe, não lembro agora se ele que escolhe o método de da morte, mas deram cicuta para ele tomar veneno, então ele vai tomando e continua conversando ali até morrer, né? Então Sócrates, nesse diálogo, está próximo da morte dele. E ele fala algo sobre enfrentar a morte, enfrentar no caso, mas não encarar a morte como o final de tudo. Então ele vai debater sobre a imortalidade da alma. E a questão da coragem diante da morte é uma coisa que você vê dentro da escola de Eleusis, né? De mistérios. Era uma das premissas, né? Você enfrenta a morte com coragem. Como é que eu vou te dizer, encara a morte com coragem. Então Platão, ele usa uma linguagem muito parecida com os mistérios de Eleusis ali. A vida terrena, né, nesse diálogo socrático de Fédon, é vista como uma prisão, e a morte, para aquelas pessoas que são justas ou piedosas, é uma libertação para o verdadeiro mundo espiritual. Então, existe, né, uma ideia de que nós fomos encarcerados nesse corpo, né? E esse corpo é uma espécie de prisão para nós, né, nessa ideia platônica. Onde os deuses ou o demiurgo nos prendeu nessa prisão. A gente já falou sobre gnosticismo, né? Falamos como eles encaram a matéria como algo ruim. Mas aqui a matéria não é que seja algo ruim em si, ela é algo apenas inferior ao espiritual, no platonismo. Não necessariamente ruim, não é que nem a visão dualista dos gnósticos. Né? Então, você, nessa visão, foi aprisionado dentro desse corpo. Está preso nele. E quando você morre, então você é liberto para o verdadeiro mundo espiritual. Isso é uma ideia da escola de mistérios. Por exemplo, no texto de Fédon, tem um trecho que ele diz assim: aqueles que se dedicaram à forma correta de filosofia, em realidade, se preparam para morrer, e morrer é a libertação da alma do corpo. Essa ideia de libertação da alma ecoou com a promessa dos mistérios. Ao morrer, o iniciado, devidamente purificado, alcançaria um estado melhor na vida após a morte. Então, como ele foi iniciado, como ele se purificou, né, como ele se preparou para morrer
Mas como que ele se preparou para morrer? Essa é a distinção de Platão para a própria escola que ele foi iniciado. Ele não se preparou para morrer com a ideia de purificação da escola de mistérios, que a gente vai ver logo em seguida, mas com a filosofia correta, né? Fazendo filosofia. Então, para Platão, essa é a maneira de se iluminar, de se purificar, praticar a filosofia. Na República, no livro 7, nós vamos ver, na alegoria da caverna, né? A gente falou sobre isso já, né? Mas vamos lá, que é aquela famosa metáfora da caverna. Tem um tom muito misterioso nessa alegoria. Os homens estão presos na caverna, eles veem apenas sombras da realidade verdadeira. Quando o prisioneiro é libertado, ele vai subindo, vai saindo para fora da caverna, vai ascendendo, né? E ele vê o sol, que é o símbolo da verdade, e alcança o conhecimento real. Esse ascender das sombras para a luz é um paralelo no caminho do iniciado dos mistérios, sair da ignorância para o conhecimento profundo da verdade divina. Só que, como eu disse, para Platão, a questão aqui não é ser iniciado numa escola de mistérios, né? Ele toma essa ideia da Eleusis para a sua filosofia. Então, embora ele seja, né, iniciado nessa escola, ele tem uma filosofia própria. Então ele escreve na República: a educação é a arte de fazer com que a alma se volte tão rapidamente quanto possível daquilo que se torna visível para a verdadeira luz. Ou seja, ele está defendendo o conhecimento verdadeiro, né, que não é adquirido a partir dos sentidos. Então, embora ele tenha essa resquício de pensamento da escola de mistérios, ele faz essa alegoria dos ensinos da escola de mistérios com o racionalismo dele, né? E alguns neoplatônicos vão fazer igual, né, como a gente viu ali nas outras aulas sobre neoplatonismo. Em outro livro, né, outro diálogo platônico chamado Fedro, que é também chamado sobre o amor, né, Platão fala da alma como uma carruagem alada, que viu as coisas divinas antes de nascer. Ou seja, lembra que eu disse que Platão acreditava numa reencarnação, numa transmigração, né? Então, ele acreditava na teoria da reminiscência, ou seja, você aprendeu as coisas na vida passada, inclusive eu bati nesse ponto, né? Então, nessa vida passada, você viu coisas divinas antes de nascer. Mas quando encarnar, você esquece tudo e precisa lembrar, anamneses, né? Que é a teoria da reminiscência. Então, você já sabia, quando antes de nascer, você viu coisas divinas, né? E quando vive, né, você não aprende as coisas, você se lembra, né? Mais uma vez, essa ideia de recordação da verdadeira realidade, depois de uma espécie de queda, entre aspas, é bem semelhante àquelas doutrinas dos cultos dos mistérios, né? Então, existe essa semelhança. A questão da reencarnação é uma questão da escola de mistérios, né, qual ele foi influenciado. No Fedro, Platão diz: toda alma humana verá a verdade enquanto estiver não, perdão. Toda alma humana jamais verá a verdade enquanto estiver acorrentada a um corpo. Então, existem esses paralelos, né, nos escritos de Platão, na escola de mistério de Eleusis, ok? Vamos lá. Então nós vamos falar sobre a escola de mistério de Eleusis em si, por enquanto. Agora, isso distingue da filosofia platônica em algumas coisas, como a gente viu. Ao invés de Platão apelar para esses ritos, né, ele apelava para a filosofia, para a dialética dele, né, a maiêutica, para encontrar a verdade. Essa era a verdadeira libertação. Já para o pessoal da escola de mistérios, a questão era realmente ser iniciado, né? Então, os mistérios eleus eram divididos em duas partes. Pequenos mistérios, em Ágrios, perto de Atena, no começo do ano, uma espécie de preparação. Então eles iam para esse lugar lá, serem preparados para serem iniciados nos pequenos mistérios, ou seja, são coisas que poderiam ser reveladas para aqueles membros iniciais, né? Poderiam ser revelados para aqueles membros iniciais. Depois tinha os grandes mistérios, que é em Eleusis mesmo,
no outono, que era a grande iniciação, clímax do ritual. Então você já tinha passado, né, pelos pequenos mistérios, né, passado pelos ritos, provações, purificações, então você poderia participar dos grandes mistérios. Então agora, sobre o ritual em si, baseado no que a gente sabe, né, porque é um segredo absoluto, então, inclusive dizem que quem revelasse podia até ser condenado à morte. Existem algumas etapas, né? Etapas de iniciação. Purificação. Os iniciados tomavam banhos ritualísticos no mar, uma limpeza espiritual. Então eles iam para o mar lá, se banhavam e eram limpos. Confissão simbólica de pecados ou erros, né? Reconheciam a própria impureza. E eles vestiam então roupas especiais de cor clara. Né? Isso é parecido um pouco com Platão sobre purificar a alma e o corpo. Provação ou prova das trevas. Havia uma etapa em que o iniciado entrava em locais escuros. Passava por testes simbólicos que representavam a morte espiritual, ou a descida ao Hades, que era o mundo dos mortos, né? Era uma dramatização do sofrimento de Perséfone. Lembra que eles tinham essas duas divindades, Perséfone eram uma, né? Perséfone. Capturado e levado ao submundo. Para quem não sabe a história de Perséfone, é assim. Perséfone era uma deusa que Hades se apaixonou por ela e roubou ela, raptou, sequestrou ela, levou para o submundo e fez dela a mulher dele. Então, ela é uma escrava, ela foi aprisionada no submundo, ok? Então, o simbolismo aqui é o seguinte: quando eles faziam isso, quando entrava num lugar escuro que representava a morte, né, onde ele descia ao Hades, a alma morria para o mundo sensível. É isso que significava. Ou seja, aquele mundo de se basear nos sentidos, né? Tal como na filosofia platônica, né? Existe uma ligação. Depois tinha a revelação ou epopteia. Então, depois dessa morte simbólica, onde eles eram levados para a escuridão, os iniciados eram conduzidos a ver uma luz súbita, provavelmente uma tocha acesa ou uma aparição simbólica. Nesse momento, recebiam visões secretas que representavam a renovação da vida, a ressurreição e a imortalidade. Era ver a verdade suprema, a vitória da vida sobre a morte, que é algo muito parecido com a alegoria da caverna, sair da escuridão para a luz da verdade, ok? Depois tinha a união e a festa. Após a revelação, haviam banquetes, danças, celebrações. Era o símbolo de que agora o iniciado pertencia à comunidade dos abençoados, consciente da verdadeira realidade espiritual. E Platão fala sobre felicidades, né? Não nos prazeres terrenos, mas na união com o bem absoluto, que é também um paralelo fortíssimo. O que os iniciados diziam depois, né? Não podiam revelar os detalhes. Quem saía dos mistérios dizia às vezes que eles não temiam mais a morte, sabiam que suas almas eram imortais e haviam visto as coisas divinas com seus próprios olhos. Era esse o tipo de afirmação que os iniciados diziam, que eles podiam dizer. Platão repetidamente afirma que o filósofo é aquele que se prepara para a morte em busca do bem. Então ele está fazendo o bem. Para quê? Para alcançar uma bem-aventurança. Né? Para que a vida após a morte dele seja boa, para que ele se una novamente com o bem supremo. Conceitos parecem uma adaptação dessa filosofia. Né? Então nós vamos ver mais alguns trechos aqui e descrições de Eleusis. Né? Agora nós vamos comparar esses trechos. Purificação da alma, por exemplo. Mistérios de Eleusis, tá? Descrição geral. Antes de presenciar as visões sagradas, o inicial deveria purificar no mar, confessar suas impurezas, pois nada impuro poderia entrar na presença dos deuses. Em Fédon, na obra de Platão, a filosofia é uma prática de purificação, pois separa a alma do corpo, das paixões e dos desejos impuros, para que ela contemple a realidade em sua pureza. Então, enquanto em Eleusis, né, você ia para o mar lá, que era um simbolismo da purificação, Platão via a verdadeira purificação como a filosofia. Né? Então ambos falam sobre purificação, mas o Platão está tomando uma posição diferente.
morte simbólica e renascimento. Tá? Mistérios de Eleusis, Plutarco sobre a alma, por exemplo. Os ritos, Plutarco está falando sobre os mistérios de Eleusis aqui. Os ritos imitavam a morte e o iniciado vagava em meias trevas, experimentando terrores. Até que uma luz brilhante surgia, campos de pureza se abriam diante dele. E Platão, na República, a alegoria da caverna, né? Ele escreve: ao ser arrancado da caverna, o prisioneiro primeiro sofre dor e confusão, né? Porque ele tá preso na escuridão a vida inteira. Mas aos poucos, ele se acostuma à luz e finalmente contempla a verdadeira realidade. Nos dois casos, a treva inicial, sofrimento e depois iluminação. Visão do mundo divino, mistérios de Eleusis, né? Cícero sobre as leis vai comentar os mistérios de Eleusis, né? Lá no capítulo 2, parágrafo 14. Ele vai dizer assim: entre todas as realizações dos atenienses, nada supera os mistérios. Foram eles que nos ensinaram que não vivemos para morrer, mas para alcançar a bem-aventurança verdadeira. Tá? Platão em Fedro. A alma humana já viu a beleza verdadeira, a justiça e o bem em sua forma pura, quando ainda acompanhava os deuses. Então, ele já parte da ideia de reencarnação. Né? Ambos ensinam que a verdadeira alma humana pertence a uma realidade divina superior e o rito ou filosofia é um caminho para lembrar e reencontrar a realidade. Então você vê que Platão ele troca o rito pela filosofia, a arte de filosofar. Superação do medo da morte. Mistérios de Eleusis. Em Isócrates, ele vai escrever o seguinte: aqueles que foram iniciados têm melhores esperanças, tanto para esta vida quanto para a morte. Isso sobre os mistérios de Eleusis, tá? Já Platão, em Fedro, vai dizer: a verdadeira filosofia ensina a não temer a morte, pois ela é apenas libertação da alma para o mundo das ideias. Então é parecido. Enquanto os iniciados eles têm melhores esperanças, né, quanto à vida depois da vida, né, a morte, aqui em Platão, aquele que filosofa, né, que busca a verdade, ele tem uma melhor esperança. Então, obviamente, né, é uma diferença de ritual para filosofia. Platão não foi apenas um pensador, foi iniciado. Antes de erigir as colunas da filosofia ocidental, seus pés pisaram os corredores silenciosos dos mistérios de Eleusis. Ali, no meio das tochas daqueles cânticos, né, ele aprendeu o que os livros não ensinavam, que a vida visível é apenas uma sombra, que a morte é um portal, não um fim, que a alma humana é exilada, mas imortal. Então, nos mistérios, o iniciado era purificado, mergulhado nas águas do mar, nas trevas da ignorância, depois acendia a luz radiante, né, uma vida nova, cheia de visão. Na filosofia platônica, ele construiu, né, o filósofo Platão, o mesmo caminho. A alma cega no cárcere do corpo devia buscar a luz do bem absoluto, a luz dos universais, romper os grilhões da caverna e voltar a contemplar aquilo que é eterno. Então, quando Platão fala de purificação, de ascensão, de anamnésis, né, que é reminiscência, a teoria da reminiscência, recordação do que a alma viu antes de encarnar, ele não está apenas criando ideias, ele está traduzindo em razão e argumento a experiência dos ritos antigos. Então, obviamente, ele substitui os ritos pela filosofia. Seu projeto filosófico é uma escola de mistério, em uma forma de pensamento, uma iniciação espiritual guiada pela dialética, em vez de pelo drama ritual. A filosofia para Platão é a verdadeira iniciação, o filósofo é iniciado perfeito, aquele que foi purificado, que atravessa as sombras do mundo e contempla em êxtase, né, bem sereno, a luz da eterna verdade. Então, Platão ele não mata os mistérios, né? Muitas vezes alguém pode dizer: ah, Platão, né, eliminou os mistérios e foi para um racionalismo. Não, não. No caso, eliminou a religião, né? Não, ele transformou ela na filosofia dele, vamos dizer assim. E basicamente verdade. Mas existe muito mais em Platão do que só essa influência da escola de mistérios, como a gente pode ver ali, né? Então tinha a escola secreta de Pitágoras também. Pitágoras, acho que a gente não chegou a comentar, mas ele viveu no ano 570 a 495 a.C. Foi muito tempo antes de Platão.
fundou uma comunidade, né, em Crotona, no sul da Itália, chamada Irmandade Pitagórica. Então essa Irmandade Pitagórica era a escola dele. Mas ela não era apenas uma escola matemática ou filosófica, mas era uma escola de mistérios, uma ordem quase religiosa. Características dela: iniciação secreta. Os novos membros passavam por um longo período de provação e silêncio, chamado de echemitéia, que podia durar 5 anos. Durante esse tempo, eles não podiam fazer perguntas, apenas ouvir. A ideia era treinar a disciplina da mente e a submissão ao ensinamento. Só depois de provar o caráter e capacidade de obedecer, o discípulo recebia ensinamentos mais profundos. O silêncio era considerado uma preparação espiritual. Então, existiam doutrinas esotéricas secretas. Vamos lá. Os ensinamentos pitagóricos eram divididos em acusmático, né, regras práticas de vida dadas aos discípulos, que seriam os discípulos também externos, não necessariamente os iniciados. Então, eles ensinavam ali, né, o que era certo, o que era errado, princípios éticos, princípios de vida. Depois tinha os matemáticos, ensinamentos matemáticos, conhecimentos filosóficos, científicos mais profundos, reservados aos mais avançados. Isso inclui também geometria e outras coisas. Esses últimos incluíam a mortalidade da alma também, sua reencarnação, que é a metempsicose, a gente viu isso, né? Metempsicose. A harmonia dos números governando todo o cosmos. A ideia de que o mundo é regido por proporções matemáticas musicais. Ou seja, o universo, a alma e até a ética humana, tudo seguia uma ordem matemática sagrada. Então, também existia nessa escola de Pitágoras, né, a Irmandade Pitagórica, uma vida comunitária e purificação. Eles viviam de forma comunitária, não possuíam bens próprios, tudo era dividido. Eles seguiam uma dieta vegetariana, eles acreditavam que matar animais atrapalhava a purificação da alma. Existiam também regras morais rígidas, como evitar juramentos falsos, respeitar a ordem e buscar a harmonia interior. A escola era, na prática, uma sociedade de aperfeiçoamento espiritual e moral. A mistura de matemática e misticismo para os pitagóricos, né? A gente vai ver. Os números, eles não eram apenas quantidades, mas seres vivos e forças espirituais. Por exemplo, o número 10, Tétractes, era sagrado, representava a harmonia do universo. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Né? Aí você tem o 10. Ele representa a harmonia do universo. Essa figura do Tétracles era jurada pelos iniciados como símbolo supremo da ordem divina. Tá? O juramento pitagórico, por exemplo, eles juravam pelo Tétracles. Né? Juro pelo Tétracles, fonte da eterna natureza, cuja raiz está no fluxo perpétuo da criação. Isso é um juramento pitagórico. O pitagorismo, ele era uma religião filosófica. Né? A escola pitagórica era praticamente uma religião secreta baseada na razão e na matemática. Pitágoras era visto não só como um mestre, mas como uma figura quase divina. Ele era basicamente idolatrado pelos seguidores. Depois de sua morte, seus ensinamentos viraram objeto de culto entre os discípulos. Resumo da alma pitagórica: purificar-se, tinha que purificar, viver em harmonia com o cosmos, entender que tudo se baseia em números e preparar-se para renascer melhor depois da morte. Existe uma conexão com Platão? Existe. Platão bebeu profundamente dessas ideias, a gente pode ver isso, tá? Ele herda dos pitagóricos a visão de que um cosmos ordenado por leis racionais e visíveis. Então existe uma ideia de providência nessa escola. Existe uma ideia de providência na filosofia de Platão. A gente está vendo isso. Então os pitagóricos, eles tinham uma ideia de providência, uma ideia bem determinista. A crença na alma imortal e na vida como preparação para a existência também ecoou diretamente o pitagorismo. Platão até dizia que os verdadeiros filósofos são aqueles que vivem como os pitagóricos perfeitos. Então a gente vai agora aprofundar um pouco a visão metafísica de Pitágoras, tá? Dos pitagóricos. A gente vai começar a aprofundar um pouco. Isso aqui, lembre que a gente ainda está na digressão que a gente está fazendo, para depois a gente adentrar no centro da aula, no cerne da aula,
que diz respeito ali aos pais da igreja, ok? A gente precisa fazer essa análise aqui, tá? Porque a gente passou por Pitágoras ali e eu quis deixar para um momento mais oportuno. E agora é o momento oportuno de falar sobre isso. Pitágoras e sua visão metafísica, né? Vamos lá. Universo como a harmonia dos números, né? Então a gente já viu que Pitágoras ele viveu entre 570 a 495 a.C., aí uma centena de anos antes de Platão ou mais. Não foi apenas um matemático, né, como muitas pessoas pensam. Ele foi um mestre espiritual, filósofo religioso, ele via a realidade como uma expressão de princípios invisíveis e racionais divinos. A metafísica pitagórica é uma das primeiras tentativas sistemáticas de explicar o cosmos, não como um caos, mas como uma ordem oculta acessível ao iniciado. Então a realidade é número, tudo é número. Essa famosa frase resume o núcleo da visão de Pitágoras. Para ele, o mundo material não é o que parece à primeira vista. O que realmente existe em sua estrutura mais profunda são relações numéricas, proporções, ritmos, harmonia, a formas dos objetos, seus movimentos, até a melodia, né, da música, tudo resulta em relações matemáticas. Você já deve ter escutado, e a gente vai quando a gente for analisar as provas tradicionais da existência de Deus, a gente vai ver algo chamado sequência de Fibonacci. Só que essa sequência ela já era conhecida pelos pitagóricos, na harmonia das proporções. Tá? Essa sequência. Então você tem a proporção áurea, né? Você tem tudo isso, o mesmo princípio da sequência de Fibonacci, onde você encontra essa, essa digital divina, vamos dizer assim, né, como é lido pelos evidencialistas, dentro da natureza. Obviamente a gente não parte disso para provar a existência de Deus, né? Nós somos pressuposicionalistas, mas é interessante você saber que isso começou aqui com Pitágoras, né? Fibonacci depois ele vai trabalhar um pouco mais isso, mas eles já tinham noção dessa proporção que existe na natureza. Né? Eles tinham essa ideia. E isso para eles era basicamente uma prova de que da existência de Deus, né, ou das divindades. A forma dos objetos, seus movimentos, até a melodia da música, tudo resulta em relações matemáticas para os pitagóricos. Assim, o número não é apenas um símbolo representativo, mas ontológico. O que é isso? A gente está falando sobre natureza do ser. Ele é algo real, não é só algo, como se diz assim, abstrato, o número. Ele é algo real, então ele é algo às vezes até divinizado, os números, ok? O número é o ser real que sustenta todas as coisas. Por exemplo, a harmonia musical descoberta através da proporção das cordas vibrando, né? Prova que a beleza sensível nasce na matemática invisível, porque a vibração das cordas ali ela tem uma sequência numérica. Então, para Pitágoras, o belo, o justo, o verdadeiro eram manifestações de harmonia matemática. E vamos falar a verdade. Isso eu não estou falando, defendendo aqui o paganismo, longe de mim. Mas hoje em dia tudo é belo, né? As pessoas dizem que cada um tem o seu princípio de beleza, daí pega uma pessoa ali feia, desproporcional, não assimétrica, né? Não simétrica, né? Mas totalmente disforme. Eles acham isso bonito, né? Eles acham que aquilo ali é belo. O belo foi distorcido. As proporções, vamos dizer assim, universais, elas são negadas. E são verdades universais. Os gregos, eles não estavam errados em reconhecer que existem essas verdades universais, né? Claro, como belo, justo, verdadeiro, que eram manifestações dessa harmonia matemática. Então, hoje em dia, tu vai numa obra de arte, tu vai ver lá uma, uma pintura totalmente disforme, feia. Às vezes vão dizer que aquilo é beleza, né? Porque manifesta a intenção da alma do artista. Então, isso é um relativismo dentro da nossa sociedade pós-moderna. Pelo menos esses pagãos aqui, eles percebiam que não existe um padrão de beleza. A gente não pode negar isso.
E esse padrão de beleza nos leva até um ser racional. E isso aí eu não nego também. Né? Claro que a gente parte da escritura e da revelação bíblica para isso. Né? Então a gente pressupõe isso, mas eles não estavam errados. Obviamente eles distorciam verdades da revelação geral e da revelação na natureza, né, que é a revelação geral, enfim, e o conhecimento que eles recebiam para defender sua visão pecaminosa, mas mesmo assim eles tinham princípios verdadeiros. O universo é música, a harmonia das esferas. Pitágoras ensinava que os corpos celestes, planetas, estrelas, se movem segundo proporções musicais perfeitas, produzindo um som inaudível ao mundo humano comum. A famosa música das esferas, ou música universalis. A ideia-chave é que cada planeta, ao girar, gera uma vibração proporcional ao seu tamanho e velocidade. Nessas vibrações compõe uma sinfonia cósmica eterna e sublime. Por isso o universo não é uma máquina morta, é um ser vivo, um corpo musical, regido por leis eternas e harmonia. Então, eles estão girando e se movendo, as coisas, os planetas, tudo na natureza, conforme uma música, conforme uma harmonia. Tá? Platão também ele vai elaborar essa ideia no seu livro Timeu, no diálogo Timeu, né? Que é o diálogo socrático, descrevendo o cosmos como um ser vivo da alma. Né? Então Platão ele vai trabalhar isso. Então, você tem a alma viva ali, né? A alma é número harmonioso. Pitágoras ensinava que a alma humana também é composta de números proporcionais. Visão espiritual. A alma é uma vibração, uma harmonia fina. Tá? Sabe onde é que você encontra isso? Na obra de Platão do Fedro. Quando ele vai defender a imortalidade da alma, ele usa o exemplo de uma harpa. E essa harpa tocando uma música afinada, né? Então ele vai chegar à conclusão de que a alma é imortal. Mas enfim, é uma coisa que existe também na visão pitagórica, né? Então, a alma é uma vibração, uma harmonia fina para os pitagóricos. Quando a alma é perturbada pelas paixões ou pelos vícios, sua harmonia se rompe. Então, ela para de tocar a música certinha, né? Então, quando você está fazendo o que é justo, basicamente, a ideia é que sua alma está em harmonia com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, né? Então ela está tocando uma música bonita. Mas quando você começa a se perturbar com paixões, com vícios, com pecado, a sua alma ela se rompe. Perdão, a harmonia se rompe, a sua alma se corrompe no caso. Né? Você tem ela corrompida. A vida filosófica e prática moral buscam restaurar essa harmonia, permitindo que a alma vibre em uníssono com o cosmos. Isso conecta diretamente à sua doutrina de purificação, que é a catarsis. O objetivo da vida é purificar a alma e torná-la novamente justa, bela e harmônica. A imortalidade é a transmigração da alma, que é a metempsicose. Para Pitágoras, a alma não morre com o corpo, ela transmigra de corpo em corpo, humano, animal e assim vai, ciclos sucessivos. Lembra que eu falei já nas últimas aulas que todo o paganismo ele é basicamente uma ideia de ciclo? Pois você vê de novo, a reencarnação é basicamente a prova disso. Né? Então essa alma ou evolui, regressa conforme a conduta moral. Você vai se tornar alguém melhor na próxima vida ou você vai se tornar pior ou até um animal, enfim. O ciclo só termina quando a alma alcança o estado de pureza e sabedoria perfeito, tornando-se capaz de se libertar para viver eternamente entre os deuses. Então existe uma quebra desse ciclo, é quando você conseguir encontrar a harmonia perfeita, né? Lembra que tudo é um número, tudo é música. E quando você tiver a harmonia perfeita, pureza, sabedoria perfeita, então nesse momento você é liberto para viver eternamente entre os deuses. Toda essa ideia ela deu origem à gnose. Né? Nós não cremos que nós somos salvos por nossas obras, né? Nós cristãos. Nós cremos que Cristo obedeceu a lei, Ele é perfeito e Ele morreu pelos nossos pecados. Mas tem fundos de verdade dentro dessas coisas.
Resumo pitagórico: viver eticamente, restaurar a alma, escapar do ciclo e se unir com o divino, basicamente. Essa visão é profundamente espiritual. A vida humana é uma etapa de um processo muito maior de aperfeiçoamento cósmico. E agora nós vamos ver a cosmogonia, né? Que é o nascimento do mundo, a estrutura dele, os números, etc. Pitágoras acreditava que o cosmos nasceu assim. Primeiro havia o uno, princípio absoluto, sem divisão. Em seguida, o uno respirou. E através da oposição, limite ilimitado, surgiram os números. Tá? Aí ele se dividiu. Né? Os números geraram formas geométricas, triângulos, quadrados, círculos, e essas moldaram o mundo físico. Mas lembre que o número aqui, ele não é só, vamos dizer assim, um número. Né? Não é só uma coisa abstrata para ele. É uma entidade viva. Assim, a matemática precede a geometria, que logo vem depois da matemática, né? Que os números deram formas a formas geométricas, e depois o mundo físico. A geometria deu origem ao mundo material. Essa ideia seria absorvida mais tarde por Platão no conceito de demiurgo, onde ele molda o universo segundo os modelos eternos ou ideias eternas. Então, a gente tem essa conclusão aí. Pitágoras não via diferença entre matemática, ética, religião e metafísica. Então a gente está falando sobre metafísica agora. Qual a visão metafísica de Pitágoras? Para ele era tudo uma coisa só, uma manifestação da mesma realidade, o número sagrado. Então a metafísica de Pitágoras é que tudo basicamente é número. Então você deve pensar corretamente que isso é adequado, né, harmonioso, isso é matematicamente correto, viver justamente, etc. Harmonizar-se com o cosmos são atos da mesma busca da ascensão espiritual. Mas, ao mesmo tempo, ele via que os números eles não eram só abstrações. Então, para Pitágoras, compreender o mundo era uma experiência de contemplação mística, não apenas intelectual. Então, ele foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro, a ensinar que o universo é um templo. A matemática é a linguagem do universo. E a filosofia é o culto secreto dele. Basicamente, essa é a parte. Então a gente conclui aqui sobre as escolas de mistério, né? De Eleusis, a Irmandade Pitagórica e a influência dele sobre Platão. Agora a gente conclui, fica bem concluído aqui. Tá? Então, me aprofundei um pouco mais, pois acredito ser necessário antes da gente prosseguir. A gente agora vai prosseguir para os pais da igreja, ok? Os pais da igreja, daí nós vamos falar agora. Então, vamos falar de maneira geral e depois eu vou me aprofundando na ideia e na visão de cada pai da igreja a respeito de metafísica, ética e tudo mais, ok? Os pais da igreja, eles são teólogos e bispos, escritores antigos que defenderam a fé ortodoxa, explicaram a escritura e combateram heresias, fundaram a teologia cristã primitiva. Tá? Mas não se engane, tem erros na visão de alguns pais da igreja. Tá? A gente vai ver, às vezes, alguns erros, ou equívocos, ou má explicação, ou má definição dentro da visão de alguns dos pais da igreja. Okay? Isso não quer dizer que nós vamos descartar eles. Tá? Pais apostólicos. Então, os pais apostólicos ali, basicamente, claro que existe uma lista muito grande dos pais da igreja. A gente vai ver alguns aqui. Eu vou listar alguns, alguns exemplos, tá? Que são os pais do século I e II, discípulos diretos dos apóstolos. Clemente de Roma, que foi bispo de Roma, escreveu a carta aos Coríntios. Tá? Depois tem Inácio de Antioquia, foi mártir, escreveu cartas sobre a unidade da igreja. Tanto Clemente e Inácio, nasceram ali em volta de 35 depois de Cristo e morreram ali no ano Clemente no ano 99 e Inácio no ano 110 depois de Cristo, tá? Policarpo de Esmirna, tá? Ele nasceu no ano 69 e morreu no ano 155. Ele foi discípulo de João, do apóstolo João, ele foi mártir, venerado. Tem também Papias de Hierápolis, né? Ele nasceu no ano 60 e morreu no ano 130. Um dos primeiros comentadores dos evangelhos ele foi.
Depois tem os pais apologistas. Por exemplo, ok? Por exemplo, a gente não vai ter como. A gente vai analisar o máximo possível, tá? Dos pais aqui e as suas visões metafísicas. E a gente vai chegar numa conclusão. Por exemplo, no século II, início do século III, esses pais apologistas apareceram. Né? Eles são defensores da fé diante do mundo pagão. Então, depois dos pais apostólicos ali, que são os discípulos diretos, você tem essa segunda leva de apologistas. Né? Eles estão defendendo a fé cristã. Você tem Justino Marte, do ano 100 ao 165. Ele defendeu o cristianismo contra acusações de pagãos. Você tem Atenágoras de Atenas, no ano 133 ao 190 depois de Cristo. Também defendeu a fé. Usou bastante argumentos filosóficos. Você tem Teófilo de Antioquia, tá? Teófilo do ano 130 a 180. Dizem que foi o primeiro a usar o termo trindade. Depois você tem Tertuliano, no ano 155 a 240. Foi o pai do cristianismo latino, famoso pelo credo, né? E pela defesa contra heresias, ok? Então esses são os pais apologistas. Daí tem os pais da igreja oriental, igreja grega, do século III até o 8. Eles falavam grego. Você tem Orígenes, famoso Orígenes de Alexandria, foi um exegeta bíblico, foi teólogo. Algumas doutrinas dele foram condenadas depois, tá? Como eu disse, nem todos os pais da igreja, nem tudo que eles falaram é algo aceitável. Atanásio de Alexandria foi defensor da divindade de Cristo contra o arianismo. Você tem Basílio de Cesareia, um dos três grandes capadócios. Né? Você tem Gregório de Nazianzo, que também foi um mestre na teologia trinitária. Atanásio viveu ali no ano 296 a 373. Basílio do 329 a 379. Gregório 329 a 390. Tá? Já Orígenes ele é mais antigo, dos anos 184 a 253. Depois de Gregório, você tem Gregório de Nissa, do ano 375 a 395. Foi um teólogo bem místico e filósofo também. Depois você tem o famoso João Crisóstomo, que é chamado de Boca de Ouro pelas pregações dele. Né? Tem muitos sermões dele. Do ano 347 a 407. E depois você tem Cirilo, nós temos Cirilo de Alexandria, do anos 376 a 444 d.C. Ele combateu Nestor e defendeu Maria como mãe de Deus. Pais da igreja latina, agora são os pais ocidentais, tá? Aqueles ali eram os que falavam em grego, né? Os orientais. Então, dos séculos 3 ao 8 também. Você tem Cipriano de Cartago, escreveu sobre a unidade da igreja, viveu no ano 200 até o 258. Você tem Jerônimo, tá? Isso aqui é tudo depois de Cristo, obviamente, né? Do ano 347 a 420, foi um tradutor da Bíblia para o latim, que é a Vulgata Latina. Depois tem Ambrósio de Milão, do ano 340 a 397, foi mentor de Agostinho, tem forte influência litúrgica. Depois tem Agostinho de Hipona, que foi um dos maiores teólogos da igreja, talvez o maior teólogo, o maior teólogo dessa época, a igreja antiga, mestre da graça e da predestinação. Então, Agostinho, tu tem, com Agostinho ali, a partir de diante, começa a terminar a época dos pais, né? Mas ainda tem Gregório Magno, que foi um reformador da igreja e liturgia. Né? Também era um papa. Também é tido muitas vezes como um pai da igreja. Mas nós vamos estudar aqui. Como eu disse, né, nem todos os pais da igreja são teologicamente certos, corretos. Né? Ótimo. Então vamos lá. Clemente de Roma. A gente vai falar sobre ele agora. Quem foi Clemente de Roma? Ele é considerado terceiro ou quarto, não se tem certeza, bispo de Roma depois de Pedro e Lino. Na tradição, porque Pedro, então, ele vai para Roma e se torna, então, um bispo de lá. Daí que vem a ideia dos católicos que a primazia é Roma porque Pedro era bispo de Roma, ok? Então, na tradição, ele é considerado terceiro ou quarto bispo, tá? Ele foi contemporâneo dos apóstolos, especialmente Pedro e Paulo.
Ele nasceu no ano 35 e morreu no 99. O principal escrito dele preservado é a famosa primeira carta de Clemente aos Coríntios. Contexto. Ele escreveu lá por volta de 95 depois de Cristo. Então, foi no final da vida dele. A carta foi escrita para quê? Era para resolver uma questão que era um problema de divisão e rebelião na igreja de Corinto, apelando pela restauração da ordem e a autoridade dos presbíteros. Então, qual é a visão metafísica de Clemente? Embora ele não vai escrever, obviamente, sistematicamente, né, uma filosofia metafísica, como os filósofos gregos escreveram, ou Agostinho, ou Aquino, ou Calvino, vamos dizer assim, alguns mais modernos ainda, né? Como a gente tem aí Gordon Clark, Vincent Chung, Van Til, Doivert. Ele vai ter uma coisa muito sistemática. Ele fala sobre princípios metafísicos ali, né, na sua carta, com pressupostos metafísicos. Primeiro, Deus é soberano absoluto. Né? Então, como é que ele vê Deus? Deus, ele cria tudo, ele mantém a ordem cósmica, governa e age com justiça e misericórdia. A gente tem alguns trechos, né? Não é um. 1 Clemente 19, 20. O céu, movendo-se sob sua direção, está sujeito à paz. Dia e noite realiza um curso que ele estabeleceu sem impedimento entre si. O sol e a lua e as danças das estrelas, conforme o seu comando e harmonia, não ultrapassam os limites que ele determinou para elas. Aqui você tem a doutrina da providência divina. Né? Você tem a doutrina do governo de Deus, do controle de Deus, metafísico. Então, ele adere a uma visão fortemente teocêntrica e determinada da criação. Então, a criação é determinada, na visão dele. Deus não apenas cria, mas governa ativamente os fenômenos naturais. Agora nós vamos ver de novo isso, né? Ordem e providência. Ele constantemente apela para essa ideia de que tudo o que acontece para uma ordem estabelecida por Deus. Por exemplo, em 1 Clemente 1:20, né? 1 Clemente 20, o universo obedece o comando, a gente leu ali, né? Isso é muito próximo a doutrinas da providência de Deus modernas. Deus não apenas cria, mas ele atua, né, junto com a sua criação. Então, ele defendia livre-arbítrio ou determinismo. Né? Por um lado, ele apresenta Deus como soberano, ativo no governo do mundo, mas ele exorta os coríntios a agirem corretamente, se arrependerem e obedecerem. Obviamente, isso implica responsabilidade, mas isso não quer dizer que ele defendia livre-arbítrio. Então, muitas pessoas confundem livre-arbítrio com a ordem. Né? A gente vê isso, Lutero explica muito bem isso, a gente vai ver depois, mais posteriormente, a regra dos imperativos. Né? Então, ele fala para eles, por exemplo, 1 Clemente 30, vistamos-nos com a armadura da justiça e fortalecemos-nos com o poder de Deus. Lutemos com toda a paixão, contra toda a paixão pecaminosa. Então, muita gente então vai achar que ele vai defender um livre-arbítrio, né? Vai defender uma forma de agir livremente de maneira indeterminada. Mas isso aqui não prova nada, isso aqui só prova que ele está apelando à responsabilidade humana. Né? Ele não fala, não está entrando dentro de questões metafísicas aqui. Isso é muito comum, arminianos, quando leem uma ordem, eles pressupõem já uma liberdade, uma indeterminação. Né? Católicos também, tomistas e outros. Quando vem, por exemplo, uma possibilidade, ou a pessoa usando uma linguagem de possibilidade na Bíblia, né? Jesus dizendo, porque eu poderia chamar uma legião de anjos, 12 legiões de anjos, né? Tá vendo? Jesus poderia fazer, isso significa uma liberdade, então Jesus poderia realmente ter feito diferente e tal. Ele não pode fazer diferente do decreto de Deus, aquela é uma linguagem dentro da possibilidade humana, né, no ponto de vista humano, não do ponto de vista de decreto de Deus, ou seja, ontologicamente falando como ser humano e eticamente falando como ser humano justo, que Deus ouvia como filho de Deus, também, né, Jesus poderia chamar 12 legiões de anjos, mas isso não significa que ele alteraria o decreto de Deus, nem que ele poderia alterar o decreto de Deus. Né? Então isso só é uma pedra de tropeço para aqueles que rejeitam a soberania exaustiva de Deus, que tropeçam nela. Né? A mesma coisa aqui, quando Clemente fala, né?
para nos vestir com a armadura da justiça, se fortalecer com o poder de Deus, lutar contra toda a paixão pecaminosa, ele não está dizendo que nós somos livres no sentido decretivo, né? Mas que a gente deve fazer isso. Né? Para ele, tudo se move de acordo com a vontade de Deus na carta dele. Né? Você pode dar uma lida aí, tem bastante coisa sobre eleição, predestinação na carta de Clemente. Tá? Então, obviamente, a gente não tem como dizer que Clemente era ou ocasionalismo, ou, vamos dizer assim, compatibilismo ou concorrentismo. A gente não tem como dizer. A gente pode pegar alguns trechos ali e tentar adaptar às visões, mas não é algo muito claro, porque não era o tópico de assunto na época. Então a gente não pode exigir que ele ou outros, né, pais da igreja, eles deixem claro sua visão. A gente vai ver algumas coisas aqui, mas isso não vai ficar muito claro, porque essa ideia ela vai, conforme as perguntas são feitas e a fé vai sendo atacada, as respostas vão sendo dadas, né, progressivamente. A apologética cristã vai sendo criada. Não quer dizer que o conceito não existia, talvez ele, muito provavelmente ele tinha uma crença particular dentro dele sobre a soberania exaltiva, como a gente viu ali, né? E vários trechos dessa carta vão demonstrar que provavelmente ele cria realmente um determinismo rígido. Mas isso não é uma coisa muito tratada diretamente. Então, ele representa um cristianismo ainda muito próximo dos apóstolos, né? Menos sistemático, mas profundamente impregnado de uma confiança absoluta na soberania de Deus, Clemente de Roma. Então, ele tem uma confiança absoluta na soberania de Deus. A tensão entre soberania divina e liberdade aparece ali, mas não com uma solução. Ele mantém que você deve fazer o que Deus requer e que Deus governa tudo, tá? Então, basicamente, esse é o resumo da metafísica de Clemente. O que ele era? Compatibilista, concorrentista, ocasionalista. Ele cria na soberania de Deus. Não tinha uma definição mais técnica sobre isso. Muito provavelmente porque não eram as perguntas feitas naquela época. Então, agora a gente vai falar sobre outro pai da igreja, que é Inácio de Antioquia. Lembrando que nós não vamos ter como falar de todos, obviamente, mas nós vamos tentar falar de todos que a gente puder. Tá? Então, Inácio de Antioquia. Quem foi? Ele foi um bispo de Antioquia, uma das maiores cidades cristãs da época, onde pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos na Bíblia, né? Atos 11, 26. Ele foi condenado à morte e levado a Roma para ser martirizado, devorado por feras. Durante a viagem, que ele ia para Roma ser martirizado no Coliseu, ou diante de feras, ele escreveu 7 cartas às igrejas e a um amigo, que era Policarpo. Então, essas cartas são muito importantes, porque elas são alguns dos primeiros documentos cristãos mais antigos fora do Novo Testamento. Então é muito importante essas cartas de Inácio de Antioquia. Mostram a fé viva dos cristãos da geração imediatamente posterior aos apóstolos. Né? Então, a visão metafísica de Inácio, né? A visão do mundo é profundamente teocêntrica e cristocêntrica. Então ele vê Deus como soberano, ativo, vê. Vê Deus como um princípio absoluto e fundamento de toda existência. A criação não é autônoma, ela depende totalmente de Deus e seu ser e movimento. Por exemplo, a carta dele aos Efésios, em 1:1, ele diz: Inácio, também chamado Teóforo, portador de Deus, à igreja que está em Éfeso, digna de ser abençoada, sendo unida e eleita em Deus Pai e em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, essa expressão eleita em Deus mostra que ele via a história, né, e a igreja como algo ordenado por Deus, pela vontade de Deus. Tá? Então ele assume Deus como autor da eleição, da existência da igreja. Isso implica uma soberania divina muito forte, ok? Cristologia. Ele coloca Cristo como centro da realidade. Cristo é Deus em carne, gerado do Pai, manifestado aos homens. A existência da igreja, da fé, da vida espiritual, depende diretamente da ação real de Cristo. Né?
Então a cristologia dele é muito forte, né? Então, por exemplo, a gente vai em Carta aos Magnésios 8:2. Ele vai dizer assim: há um só Deus que se manifestou através de Jesus Cristo, seu Filho, que é o seu Verbo, procedente do silêncio. Procedente do silêncio aqui, ele traz a ideia de que o Verbo, né, que é Cristo, ele estava oculto no mistério no sentido de ser revelado à natureza, né? Embora já existia, obviamente, sempre existiu a palavra de Deus, mas a revelação plena de quem é o Filho de Deus estava oculta e agora estava manifesta, né? Então, manifestou esse verbo. O silêncio, na verdade, não é que Deus não falava nada, não se revelava, mas que Deus manifestou a revelação da sua própria palavra, que é o Filho dele, no tempo. Tá? Então ele tem uma fundação muito grande da sua cristologia, na revelação de Deus na pessoa de Cristo. A ontologia e a teologia, elas estão bem firmes na cristologia. Né? Então ele fala sobre responsabilidade humana, mas não é algo muito claro sobre se essa responsabilidade humana ou liberdade humana ela é determinada ou não. Inácio exorta intensamente a obediência, o arrependimento, a fé consciente. Então ele reconhece essa responsabilidade humana no nível ético. A decisão de seguir a Cristo, de permanecer à fé, né, até o martírio, é algo real, é crucial. Então, australianos, né, capítulo 2, 1, Inácio vai dizer o seguinte: fugir das plantas más que não são cultivadas por Jesus Cristo, porque não são plantadas pelo Pai. Mas isso aqui já tem uma ideia de o quê? Soberania exaustiva. Por que eles estão ali? Porque eles não foram cultivados por Cristo e não foram plantados pelo Pai. Obviamente aqui não está falando sobre Deus não ter nada a ver com ímpio, né? Quer dizer que dentro da igreja ou dentro do contexto da seara de Deus, esses ímpios não estão ali com aprovação ética ou como representação da igreja de Deus. Mateus 15:13 fala, né? Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso mostra a distinção real entre quem pertence a Deus e quem não pertence. Em 1 João 3,9 é dito que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Mas há também uma responsabilidade pessoal em se apegar à verdadeira plantação que né, você dar o seu testemunho. Então, muitos vão dizer que Inácio defende uma ideia de livre-arbítrio, né? Mas é um livre-arbítrio relativo, não que esse livre-arbítrio ele seja independente da soberania de Deus, mas eu acredito que ele está defendendo a ideia de responsabilidade humana. Né? Então, é uma liberdade relativa. Então, e agora a gente vai. O determinismo, né? Será que ele não ensinava o determinismo? Então, pelas ideias dele de eleição e responsabilidade humana, você tem uma forma de determinismo ali. E você não tem uma coisa mais clara sobre até que nível ele crê no determinismo, quanto ele é determinista, quanto ele defende a liberdade humana. Não tem algo claro, você não tem como defender. Muitos arminianos eles pegam coisas aí isoladas e tentam, até o próprio termo livre-arbítrio, né, eles distorcem, para tentar mostrar que essas criaturas elas são indeterminadas ou que os pais da igreja defendiam uma forma de arminianismo, né? Mas isso não é certo. E concorrentismo, né? Também não sistematizou, né? Não sistematizou nem o compatibilismo, nem o concorrentismo, nem o ocasionalismo. Então, basicamente, o que ele vai defender é que existe uma eleição, uma predestinação, sobretudo a igreja, né? Principalmente ele deixa isso bem claro, e ele exorta a uma responsabilidade pessoal. Nada faz sistematicamente
sobre, sobre o tema. Então, essa é a visão metafísica de Inácio. Você tem também a questão da cristologia dele, que é muito forte, né? É muito forte. É uma cristologia forte, que centraliza a pessoa de Cristo. Então, é isso aí, resumindo. Né? Agora a gente vai ver Policarpo de Esmirna. Tá? A gente vai ver sobre Policarpo. Então, vamos prosseguir. Quem foi Policarpo? Policarpo foi um dos pais apostólicos, um dos discípulos diretos de João Evangelista. Ele foi bispo de Esmirna. Ele nasceu em 69 e morreu em 55 d.C. Onde é que era Esmirna? Atualmente é Izmir, na Turquia, tá? Uma das igrejas mencionadas no livro de Apocalipse. A figura dele é fundamental na transição da tradição apostólica e na defesa da fé cristã primitiva. Ele foi Marte, morreu queimado vivo durante a perseguição de Marco Aurélio no ano 155 d.C. Principal fonte de informações sobre Policarpo, qual é? É a famosa carta dele aos Filipenses e o martírio de Policarpo, que é um relato detalhado da sua morte. Então a visão metafísica de Policarpo, ela tem uma forte crença na soberania de Deus e na realidade da presença de Cristo. Então Deus é criador e governante para Policarpo. Policarpo tem uma visão profundamente teocêntrica, acreditando que Deus é o criador absoluto e governante absoluto do universo. A criação, embora tenha sido originada por Deus, está sujeita ao plano divino e à providência a providência soberana de Deus. Né? Então a criação ela está sujeita ao plano e à providência de Deus. Então é um determinismo forte. Cristo tem um papel central, não apenas como redentor, mas como mediador entre Deus e os homens. Exemplo, na carta dele aos Filipenses, Policarpo, lá no capítulo 6, né? Policarpo enfatiza a ação de Cristo em favor da salvação. Ele escreve: Deus fez o mundo através de Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para dar vida àqueles que estão mortos aos pecados. Então, ele tem essa visão fortemente monoteísta, obviamente, né? Cristã, e de um controle absoluto de Deus. Para Policarpo, a natureza de Cristo ela é absolutamente central. Né? Cristo é o Deus encarnado, ele não é só um ser humano especial, ele é divino e também humano. Cristo não é só mero intermediário, mas um caminho para a salvação. Policarpo, influenciado pela relação direta com os apóstolos, confirma a plena divindade e humanidade de Cristo. Por exemplo, no Martírio de Policarpo, é escrito, né, 14.1, é escrito o seguinte: Policarpo afirmou ser ele, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio para dar sua vida em resgate de muitos. Então a visão metafísica dele é cristocêntrica, trinitária e soberanista, em essência. Mesmo que no tempo dele o termo trinitarismo não existisse. Né? Então, visão de mundo e criação. Obviamente a cosmologia dele é teísta. Né? O mundo está subordinado à vontade divina, então as coisas acontecem conforme o plano de Deus. As criaturas são dependentes de Deus para a existência e continuidade. Ele também tem uma ênfase à ética moral. O mundo físico não é visto como mal, mas como uma criação boa de Deus que deve ser conduzida segundo os seus princípios. Então, o Policarpo ele não aborda diretamente a questão de determinismo e livre-arbítrio de uma forma sistemática. Mas a gente pode inferir, por exemplo, a ideia de responsabilidade humana. Né? Ele exorta os cristãos a permanecerem firmes na fé, implica escolhas morais. Né? E na carta aos Filipenses, ele incentiva os cristãos a serem fiéis e obedientes à vontade de Deus. Ele fala lá, a carta aos Filipenses, né? Permanecer na graça de Cristo, vivendo uma vida pura, sendo santos em todas as ações. E sugere que os cristãos têm a responsabilidade de escolher seguir a Cristo, né? De permanecer na graça de Cristo. E então você tem um determinismo, né? Da ideia dele, você tem uma ideia de soberania de Deus, mas não há uma
não há como dizer se ele era concorrentista, se ele era compatibilista, se ele era ocasionalista. Não há. Há algo muito relacionado à sua época. Tá? Então, por exemplo, ele fala lá em Policarpo 12:2, né? Martírio de Policarpo, né? É uma citação dele, basicamente. Fizemos o que nos foi ordenado e como devemos, escolhemos morrer por Cristo. Ah, tá vendo? Ele está dizendo que escolheu, então ele defende o livre-arbítrio. Não. A gente deve escolher. Isso não significa nada, não significa que há livre-arbítrio. A ideia de escolha ela não é uma coisa relacionada ao conceito de livre-arbítrio, mas é um conceito moral. A gente deve escolher. E a gente escolhe, a gente toma decisões. Mas isso não significa que ele está defendendo o livre-arbítrio. A morte de Policarpo ela é vista como esse sacrifício, né? Essa escolha que ele fez de fidelidade a Cristo. Então muitos vão achar que ele é o livre-arbítrio. Né? Não. Mas isso aí, ainda assim, estava dentro do plano de Deus. Né? Ele via isso. Então, não tem como se padronizar em termos mais modernos e, vamos dizer assim, mais sofisticados, qual era a visão metafísica dele. A gente pode dizer que ele era cristocêntrico e soberanista. E é isso aí. A gente não pode, que ele defendia a responsabilidade humana também, a gente não pode dizer exatamente se ele era um ocasionalista ou concorrentista ou compatibilista. E muitos pais da igreja são assim, né? Embora alguns vão ter algumas afirmações mais fortes sobre soberania de Deus, outros sobre responsabilidade humana. Então o próximo que a gente vai ver depois de Policarpo é Papias de Herápolis. Tá? Então, Papias de Herápolis é o próximo que a gente vai ver. Então quem foi Papias? Ele foi um bispo de Herápolis, que foi uma cidade na Frígia, que é atualmente a Turquia. Ele viveu no ano 60 a 130 depois de Cristo. Ele era discípulo de João Evangelista. Ele era contemporâneo de Policarpo, tendo escrito uma obra chamada Exposição dos Oráculos do Senhor. Infelizmente essa carta, irmãos, não sobreviveu. Tá? A gente sabe do conteúdo dela por citações de outros autores antigos. Ele é considerado uma figura-chave na tradição apostólica do cristianismo primitivo, pois se dizia ter ouvido ensinamento de pessoas que estavam diretamente em contato com os apóstolos. Papias é frequentemente lembrado por seu interesse na tradição oral e pelos relatos sobre os primeiros evangelhos, especialmente sobre as palavras e ações de Jesus. Então, a metafísica de Papias, né? Ela é imersa numa cosmovisão cristocêntrica, com um foco na ênfase do Cristo, né, historicamente, na criação como sendo obra de Deus. Né? Deus é o criador e governante para ele. Então Papias ele compartilha com esses outros pais da igreja que a gente viu, né, Clemente e perdão, Permente, Policarpo, né, e outros pais apostólicos. Ele compartilha da ideia de Deus como criador e governante absoluto do universo. Então ele não foi também sistemático filosófico. Alguns outros foram um pouco mais, a gente vai ver depois. Justino Mártir, Irineu, né? Mas mesmo assim, muito distante do que é a teologia sistemática hoje. Papias ele foi influenciado pela tradição oral apostólica. Ele faz um apelo para a autoridade de Jesus Cristo como centro de toda a criação e redenção, mas não se estende a especulações profundas sobre a natureza do mundo, o universo metafísico de forma organizada. Né? Então, ele se detém dentro da realidade dele, ali do contexto dele histórico. Ele é citado por Eusébio na História Eclesiástica 3:39. Papias dizia que os apóstolos ensinavam que depois da ressurreição dos mortos haveria uma restauração física da criação, onde os justos viveriam em um novo céu e nova terra. A restauração escatológica da criação, portanto, faz parte da visão metafísica de Papias, né? Que acreditava na total redenção material do mundo de Deus. Então, diferente de algumas visões aí, que você reencarna, não. Aqui ele está defendendo uma restauração, uma ressurreição dos mortos e restauração física da natureza. Tá? Então, ele via Deus, né, como
soberano, criador, a gente viu isso. Ele tinha uma escatologia física, não apenas imaterial, né, como alguns aí defendem, né, erroneamente, né, o pessoal do preterismo total aí completo, que acha que não vai ter ressurreição dos mortos, que a ressurreição é só espiritual. Enfim, a cristologia dele é muito forte, tá? Papias dá uma grande ênfase no Cristo histórico, na velocidade da tradição apostólica. Ele estava interessado em manter oralidade, fidelidade dos ensinamentos dos apóstolos. Valorizava profundamente tradições não adulteradas que foram passadas oralmente pelas primeiras gerações. De acordo com Eusébio, Papias acreditava que Jesus possuía um papel fundamental na redenção do mundo, através da encarnação, morte e ressurreição. Também ele foi influenciado muito pelos ensinamentos, né, de Jesus, que eram diretos e simples, então ele tinha essa visão mais direta, né, mais simples, menos filosófica, menos, como é que eu vou te dizer, ligada à teologia sistemática, né? Então, Eusébios vai dizer, por exemplo, na história eclesiástica, Papias diz que Jesus ensinou em palavras simples e diretas e que o Evangelho de Mateus foi escrito na língua hebraica, tal como o Senhor falava. Então, Papias, ao focar no Cristo histórico e nas palavras diretas de Jesus, ele coloca uma importância central na revelação divina através da encarnação de Cristo e no ensino apostólico. Visão do mundo e da criação. Embora a metafísica dele, de Papias, né, não seja algo completamente detalhado ou sistemático, como a gente vê hoje, ele mostra uma forte ênfase na realidade física da criação. Então ele sugere que no fim dos tempos vai haver uma restauração, como a gente viu, da ordem material, uma ressurreição dos mortos. Isso implica uma visão teológica otimista e cósmica, na qual o mundo físico tem valor para Deus e será restaurado no futuro. Papias, portanto, apresenta uma visão em que a criação ela é boa, mas precisa de redenção. Então, ela é originalmente boa, mas ela é afetada pelo pecado. A escatologia material é uma parte importante dessa visão, com ênfase ao renascimento, né, no mundo físico. Papias ele não expõe de forma clara, sistemática, a doutrina do determinismo ou livre-arbítrio, mas ele faz algumas referências à responsabilidade humana, né, quando ele fala sobre moralidade. Né. Ele parece acreditar nessa que existe necessidade de fazer escolhas pessoais. Obviamente, claro, todos nós acreditamos nisso. Ele exorta os cristãos a manterem uma fidelidade, um padrão de justiça, né? E isso pressupõe responsabilidade humana. A ênfase nas tradições apostólicas e nas escolhas pessoais em relação à fé, ela vai sugerir uma posição de responsabilidade humana necessária. Né? Então, o ser humano ele tem uma responsabilidade necessária. Não é algo ligado, vamos dizer assim, diretamente ao livre-arbítrio, né? Como a gente já viu aí. Então Eusébio vai falar o seguinte: Papias acreditava que aqueles que seguiam os ensinamentos dos apóstolos teriam a salvação eterna e que a escolha moral era necessário para manter essa salvação. Isso aqui já é uma ideia, obviamente, uma semente de, de ideia de salvação por obras, a ideia de manter a salvação, né? Mas a gente sabe que aquele que vive na prática do pecado, ele não nasceu de novo. Então pode ser que Eusébio tenha interpretado dessa maneira, né? Então, mas não há uma coisa muito sistemática dentro do que ele acreditava. Então, você não tem algo muito claro sobre determinismo, você não tem algo muito claro sobre ocasionalismo, sobre concorrentismo, né? Sobre compatibilismo. Então você tem, na verdade, Deus agindo através da criação e o ser humano como responsável a seguir o chamado divino, se arrepender, a se manter fiel. Basicamente é isso. Tá? Então, essa é a conclusão. A gente vai falar sobre Justino Mártir agora. Então vamos lá. Quem foi Justino Mártir? Né? A época dele, nasceu no ano 100, em volta do ano 100, morreu no ano 165 depois de Cristo. Justino Mártir foi um dos primeiros filósofos cristãos, defensor da fé contra as críticas dos filósofos pagãos e de autoridades romanas. Nascido em Flávia, Neápolis,
que atualmente é Nablus, né, na Palestina. Justino se converteu ao cristianismo após ser influenciado por uma série de escolas filosóficas, inclusive o platonismo e o estoicismo. Ele é conhecido por suas apologias, o diálogo de Trifão e as duas apologias, onde defende a razão cristã, explicando como o cristianismo se encaixa no pensamento filosófico e na moralidade universal. Ele foi mártir por sua fé. Justino foi executado por ordem do imperador Marco Aurélio, por se recusar a adorar deuses romanos. Justino é particularmente importante por sua tentativa de conciliar a filosofia grega com a doutrina cristã, tornando o cristianismo mais aceitável para os pensadores filosóficos de sua época. Ele usou a filosofia platônica para expressar conceitos cristãos como a natureza de Deus, a criação e Cristo. A visão metafísica de Justino Mártir, ela está profundamente enraizada na filosofia grega, tá? Especialmente no platonismo, mas ele também apresenta uma compreensão claramente teológica cristã da criação do mundo. Deus como criador e governante do universo. Justino adota uma visão de Deus como criador supremo, soberano do universo, uma ideia que está em consonância com o monoteísmo cristão. Deus para Justino não apenas criador, mas também ordenador e mantenedor do cosmos. Ele rejeita a ideia de um Deus impessoal ou de múltiplos deuses, afirmando que Deus é único, onipotente e onisciente. Justino também reflete o conceito reflete um certo deísmo, acreditando que Deus não está distante de sua criação, mas atua ativamente na história humana. Tá? Teísmo. Né? Então ele vai defender tanto a imanência quanto a transcendência de Deus. Então, exemplo, primeira apologia, né, dele, isso é um escrito dele. 10. Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, que criou o céu, a terra e tudo que há neles. Então, conclusão é que Deus é criador, sustentador do universo, né, na visão dele. Vamos lá. Cristologia de Justino Mártir. Ele usa a filosofia para descrever uma relação entre Deus Pai e Deus Filho. Em sua Cristologia, ele enfatiza que Cristo é o Logos divino, o Verbo eterno de Deus que se fez carne. Cristo é o Logos e ele se torna o mediador entre Deus e os homens. Logos não é uma criatura, mas eterno existente com Deus, desde o princípio, participando da criação. Justino também defende a divindade de Cristo, rejeitando qualquer ideia de que Cristo seja meramente humano ou subordinado a Deus. Deus Pai. Ele descreve Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, seu sacrifício na cruz como necessário para a salvação humana. Então ele vai responder na primeira apologia 63. Cristo é o Logos, através de quem Deus fez o mundo. A visão de Justino sobre Cristo é completamente cristocêntrica, defendendo que Cristo é a palavra eterna de Deus, plenamente divino e humano. Visão do mundo e da criação. A criação para Justino é uma manifestação do Logos, a sabedoria e a vontade divina. O mundo físico tem um valor intrínseco, porque foi criado por Deus e é sustentado pelo Logos. Ele defende que, embora o mundo seja bom em sua criação, o pecado e o mal surgiram por causa da liberdade humana, uma ideia que já toca temas, né, de livre-arbítrio. Mas claro que aqui ele está falando sobre Adão, né? E aí a gente sabe que existe aquele debate se Adão tinha livre-arbítrio ou não, e o que é o livre-arbítrio de Adão. Né? E alguns vão dizer que Adão tinha livre-arbítrio, mas isso não significa que ele era indeterminado. Então vai cair na questão da responsabilidade humana. Então, por exemplo, na primeira apologia 9, ele vai dizer que Deus fez todas as coisas boas, mas o homem usou sua liberdade para se afastar do que é bom. Então, assim falando da liberdade humana. Né? Mas e aí? Ele está falando sobre indeterminismo? Ele não vai falar diretamente. Ele reconhece tanto a soberania de Deus, quanto como tem uma certa liberdade, obviamente, mas não vai se aplicar em resumir o que é essa liberdade ou definir ela. Ele vai falar sobre responsabilidade humana e vai ficar por aí. Então, por exemplo, em Apologia 43 ele vai falar, né? O cristianismo não é uma religião imposta, mas uma escolha feita com razão e livre-arbítrio. Mas isso aqui ele está falando de coerção. Deus não te coage no sentido de te forçar, né, fisicamente. Manda alguém botar uma espada na tua garganta e se converter ao cristianismo. Mas isso não é uma explicação metafísica.
mas você toma a sua decisão, e aí? Então muitos arminianos vão defender que Justino, ele defendia um livre-arbítrio e negava a predestinação. Mas a gente não tem como, porque ele não tem as definições, e dentro da época dele também não foi feito debates com os pelagianos ali que Agostinho teve. Não sei se você sabe, a gente já falou sobre isso e vamos falar depois também. Agostinho, na sua época, ele, quando ele começou, ele escreve um livro do livre-arbítrio. E depois, com o tempo, ele faz um livro chamado Retratações, onde ele se retrata dos seus primeiros escritos. Quando ele começa a debater com os pelagianos e semi-pelagianos, ele vê alguns erros em suas visões teológicas. Poderia ser o caso de Justino também. Então, ele não tem essa visão determinista do mundo, né? De maneira clara, mas ele tem uma visão de soberania de Deus no mundo, talvez determinista. Então ele não tem como saber. Exemplo, diálogo com Trifão. Se os homens fossem predestinados a fazer o mal, como poderia Deus ser justo ao condená-los? Aqui você tem uma negação da predestinação para o mal em Justino. Então, você não tem um determinismo rígido para aquilo que é mal. A ideia é que ele bota na conta da liberdade humana. Então, você não tem uma visão determinista do mundo nele. Mas em alguns conceitos ele pode ter uma visão determinista. Como eu disse aqui, tem gente que defende que X coisa não é determinado por Deus, mas Y coisa é determinado por Deus, né? Então eventos especiais, a salvação, por exemplo, é uma obra determinada ativamente. Mas agora, atos maus, a cor da camisa que tu vai escolher não é algo determinado, né? Então fica uma questão de liberdade, assim, meio indeterminista. Então, é a mesma coisa aqui pro mal, né? Onde ele está defendendo que o homem não é predestinado para o mal, porque senão Deus não seria justo em condenar eles. Isso aqui, obviamente, é uma visão errada. Como eu disse no começo, vários pais da igreja têm visões erradas sobre questões teológicas. A gente vai ver depois algumas coisas, por exemplo, Deus não obriga ninguém a fazer o mal, mas permite que as pessoas façam escolhas, com base em sua sabedoria e sua providência. Então, embora essas pessoas aqui, vamos ver essa afirmação dele, né? Ele está falando de coerção, Deus não obriga, não há uma coerção. Ele permite que a pessoa faça escolha, ok, com base na sabedoria dele e na providência dele. Então essa escolha ainda tem base na providência de Deus. Então não tem uma relação direta de livre-arbítrio no conceito arminiano, mas também não é um determinismo rígido. Então fica muito difícil de se definir o que ele em si acreditava. Depois a gente vai falar sobre Tertuliano, né? Tertuliano vai defender a liberdade mais ainda. Também é usado muito por arminianos para negar a ideia de predestinação. Quem foi Tertuliano? Tertuliano viveu no ano 155 a 240 depois de Cristo. Tá? Ele foi um dos grandes teólogos e apologistas da Igreja Latina. Ele é frequentemente chamado de pai da teologia latina. Ele nasceu em Cartago, que é lá na Tunísia, na África. Ele recebeu uma educação clássica em retórica e direito humano. Embora ele começou como pagão, ele se converteu ao cristianismo e se tornou vigoroso defensor da fé contra heresias, como gnosticismo e marcionismo. No final da vida, ele se associou ao movimento montanista, né? Que é um movimento carismático rigoroso, que levou certa atenção dele com o mainstream da igreja da época. Então ele também foi, no final da vida dele, para uma espécie de seita. Né? Tertuliano é famoso pela frase: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? O que tinha a ver, o que tem essa frase, né? O que ela tem a ver? Não misturar princípios pagãos da filosofia com a revelação cristã. Basicamente esse é o conceito da frase. Ele tinha desconfiança da relação entre a filosofia pagã quando comparada à revelação cristã. A visão metafísica de Tertuliano é caracterizada por uma profunda confiança na revelação divina
e desconfiança em relação à especulação filosófica. Então, ele não rejeita totalmente o uso da razão, desde que subordinado à fé cristã. Deus, na natureza dele, é um Deus único, espiritual, invisível e imaterial em sua essência. Apesar disso, em comparação com outros pensadores, ele às vezes fala de Deus com termos quase materialistas. Né? Isso é uma linguagem que ele usa. Ele usa o termo corpus, corpo, para falar de substância de Deus, entendida não como matéria física, mas como existência real. Ele rejeita uma visão totalmente abstrata de Deus. Para ele, tudo que existe tem, de alguma forma, uma substância real. Tertuliano tem isso. Exemplo, a Diversos Praxia 7, ele diz: tudo que existe é um corpo. Ainda que Deus seja um corpo, pois Deus é espírito, e o espírito é um tipo de corpo em sua própria forma. A interpretação de corpo aqui é entendido como realidade substancial e não como matéria visível e física. Então Tertuliano usa essa linguagem, né? A gente viu aí. Criação e ordem no mundo. Deus é o criador de todas as coisas a partir do nada, é ex nihilo. A criação é boa, mas foi corrompida pelo pecado. E o mundo material não é mal por natureza, original, né? Diferente das ideias gnósticas contra as quais ele escreveu. Em Apologético 17 ele diz: o mundo em sua origem foi feito bom por Deus, mas a corrupção veio por causa da liberdade humana. Tertuliano vê o mundo como criação boa e entende que o mal é introduzido pela livre ação do homem, não por uma vontade direta de Deus. Obviamente aqui ainda não está sendo trabalhado diretamente a visão dele metafísica sobre livre-arbítrio ou determinismo, mas já vai ser falado algumas coisas aqui. Então a cristologia dele é a trindade. Tertuliano foi o primeiro a usar a palavra trinitas, trindade, a descrever uma doutrina de uma essência em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Em sua visão, o Filho e o Espírito procedem do Pai, mas compartilham da mesma substância. Exemplo, Adversus Praxian 2. Os três são uno, não em pessoa, mas em substância. Conclusão, compreensão dele, da Trindade, mostra que o pensamento realista substancial, uma substância divina partilhada por três pessoas distintas. Então, ele é determinista ou depende do livre-arbítrio? A gente vai ver algumas afirmações dele aqui. A alma é naturalmente cristã. Ela conhece o bem e o mal e é livre para escolher entre eles. Então, ela é livre no sentido do pecado, né? A alma. Exemplo outro, essa primeira citação é de Testemunho de Animae. Agora, Adversus Marcione, né? Contra Marcião, né? Se o homem não tivesse livre-arbítrio, não haveria mérito nem culpa. Então, defendendo a ideia de livre-arbítrio. A questão é se livre-arbítrio é indeterminado? Acredito que ele seja defendendo o livre-arbítrio no conceito de sinergista mesmo. A alma é livre, por exemplo, de Anima 20, tá? A alma é livre para escolher sua direção, não é arrastada pelo destino nem por astros. Obviamente ele não menciona Deus, mas isso parece deixar claro que ele tinha uma forte tendência à ideia do livre-arbítrio, conceito que as pessoas, talvez não seja o exato conceito, mas muito próximo ao conceito de muitos teólogos sinergistas, né? Isso também não aprova a ideia dele, né? Ele também depois segue o montanismo e outras coisas também que são condenadas, né? Então, embora ele possa ter sido um hábil defensor da Trindade e de outras doutrinas bíblicas, não significa que ele esteja certo nessa. Então, a gente vai falar agora de Atenágoras de Atenas.